Olá, meus amados e queridos irmãos, aqui me encontro para mais um estudo da nossa revista Palavra e Vida. Hoje, estudo de número 6, falando sobre o seguinte assunto: culpado ou inocente. Nós vamos focar, no dia de hoje, a doutrina da justificação. E o texto básico para o nosso estudo está em Romanos, capítulo de número 3, os versículos de número 21 a 24, e Romanos 5, de 1 a 9, Romanos 8, de 28 a 30. Eu vou ler apenas o primeiro texto citado, e os irmãos poderão ler em suas Bíblias os demais textos depois. Romanos 3, 21 a 24, a palavra do Senhor diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Doutrina da justificação. Nós vamos pensar um pouco sobre o tema culpado ou inocente. Esse estudo tem como propósito apresentar os ensinamentos bíblicos acerca da doutrina da justificação pela fé. A doutrina da justificação pela fé, ela marcou a vida de Lutero e acabou por produzir a reforma protestante, mas essa doutrina não foi criada por ele, Lutero. É uma doutrina bíblica e não se baseia apenas em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, que foi o texto que trouxe luz ao angustiado coração do monge Lutero, que buscava a salvação. É possível nós vermos esta doutrina em Romanos capítulo de número 3, os versículos de número 21 a 24, que já li, Romanos 5, de 1 a 9, Romanos 8, de 28 a 30, e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, e ainda Gálatas capítulo 2, os versículos de número 16 e o capítulo 3, versículo 24. Este é um tema básico na teologia cristã, mas é pouco abordado nas igrejas, talvez por ser considerado um tema muito complexo ou até mesmo por falta de conhecimento ou até mesmo de interesse sobre os ensinamentos desta doutrina. A doutrina da justificação, ela responde a questões como as seguintes: como Deus justifica o homem? A lei não pôde salvar, mas ela serviu de aio, ou seja, a lei ela pode ser vista como um espelho. Quando eu chego diante de um espelho, o espelho vai refletir toda a minha imagem, vai me mostrar os meus defeitos, vai me mostrar, por exemplo, tudo que está errado na minha aparência. Assim, a lei, ela serviu para mostrar ao homem o seu pecado. Agora, nós vamos ver também que a doutrina da justificação, ela responde à questão por que Cristo teve que morrer por nossos pecados. Havia uma outra maneira de Deus salvar a humanidade? Como Deus
manifesta a sua justiça e misericórdia para com a humanidade. Entender esta doutrina nos leva a uma compreensão maior do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pois nos permite entender o preço que ele pagou por nós. Assim sendo, esta doutrina nos ajuda a crescer na nossa gratidão ao Senhor através do entendimento do que ele fez por nós. E o primeiro tópico aqui da nossa lição, ele vai questionar exatamente isso, mas o que é justificação? Paulo, ele toma emprestado aqui um termo dos tribunais de justiça, ou um termo forense, e descreve a ação de um juiz em absolver um acusado. A justificação, ela é um termo legal que se refere ao ato ou efeito de declarar justa uma pessoa. Em termos de palavras, justificação é o ato de alguém ser tornado reto diante de Deus, ou o ato de ser absolvido. A doutrina da justificação, ela trata dessa questão, como um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados pode ser declarado justo ou declarado inocente. A palavra de Deus nos diz em Romanos 3:23 que nós somos pecadores e estamos condenados, né? Romanos 6:23. Sabendo disso, como então obter a absolvição? O segundo tópico da nossa lição fala sobre que a teologia ela explica como obter a absolvição. A teologia ela não é para complicar, muito pelo contrário, ela é para esclarecer. E pela teologia, justificação é o ato de Deus que redime os pecados de homens culpados e que os reputa retos gratuitamente por sua graça mediante a fé em Jesus Cristo. Atentemos para a realidade humana, a situação que o pecado nos deixou, ou seja, o pecado quando entrou no mundo, ele causou a separação entre o homem e Deus. Portanto, por causa do pecado, nós somos culpados. A Bíblia diz em Romanos 3, Romanos capítulo 1, versículo 18, que todos estavam debaixo da ira de Deus, pois igualmente todos eram culpados. Romanos 3:23. E além de nos tornar culpados, o pecado também nos deixou incapazes, que é uma outra realidade, que é a nossa incapacidade de auto-justificar-se diante de Deus com algum mérito ou justiça própria. Conforme diz Jeremias capítulo 13, lá no versículo 23, diz que a nossa justiça diante de Deus, ela não passa como trapos de imundícia. Portanto, ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Romanos 3:20 é bem claro quanto a isto. Mas, queridos, a palavra de Deus nos mostra também que o pecado ele nos deixou numa atitude de rebeldia. O ser humano, ele não só está em situação de desespero espiritual e sem condição próprias de sair dela, como também não tem esse desejo. Romanos 3, versículos 10 e 11, nos mostra exatamente isso, Nós somos pecadores e o pecador, ele é condenado, é incapaz de se auto-justificar
e ele torna-se rebelde. Conforme diz a palavra de Deus, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus, porque o homem está nessa atitude de rebeldia contra o Senhor. Mas agora vejamos, também a iniciativa de Deus. E é exatamente aqui que começa a mudança radical. Ninguém é justificado por obras da lei, nos diz Romanos 4:20. Mas é possível ser justificado pela graça de Deus, conforme o texto é bem claro, Romanos 3:24. Portanto, tudo o que o homem não consegue por esforço próprio, Deus lhe concede de graça. Efésios 2, versículos 8 e 9 nos diz que é pela graça que somos salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Temos alguns textos bíblicos que fundamentam a doutrina da justificação. E eu creio que é oportuno você ler na sua Bíblia esses textos. Por exemplo, Romanos 3, que eu já li aqui, dos versículos 21 ao 26. Romanos capítulo 6, versículos 23. Romanos 4, versículos 5 a 8 e o 5:18. Nesse primeiro texto que citei de Romanos 3, 24 e 25, nós vamos ver que Deus é justo. E ele atribui justiça gratuita pela sua graça, por meio da fé. E quando isso acontece, ele deixa de lado os pecados cometidos, ou seja, Deus não imputa o pecado a nós. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Então eu entendo aqui que Deus é o agente. É Ele que propôs e por sua graça, por sua paciência, Ele nos justifica. Portanto, Ele é o justificador. O homem não consegue a sua absolvição diante de Deus. É Deus que o absolve quando ele crê no Senhor Jesus Cristo. No segundo texto, Romanos 6:23, há uma comparação. Diz-nos a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o salário do trabalhador não é um favor, mas é um dever, né? Diz a Bíblia, desculpa, irmãos, mas Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que é o salário? É a recompensa por aquilo que eu fiz. Eu trabalhei, eu tenho direito ao meu salário. Portanto, não é um favor, mas é um dever do empregador para comigo. Então, o trabalhador, ele merece o seu salário. Mas quando nós olhamos para a questão da justificação, Deus nos justifica não pelos nossos merecimentos, mas se nós temos fé em Jesus Cristo, aí podemos nos apropriar da justificação mediante a fé. Nós podemos citar aqui Romanos 5:1. A palavra de Deus diz: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, através da justificação, nós deixamos de ser réus e passamos ao estado de absolvidos, tendo paz com Deus por causa do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 5, versículo de número 18, fica bem claro que foi a obra de Cristo que se tornou o ato que nos justifica, isto é, nos declara isento de culpa. Em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. A justificação é, portanto, um ato da graça de Deus.
E é exatamente isso que Tito vai nos dizer no capítulo 3, no versículo de número 7. Justificação pode ser resumido numa frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. A ideia é de um culpado condenado diante de um tribunal, mas que ele é declarado inocente. O terceiro item do nosso estudo, ele nos fala de um juiz, de um tribunal e de um réu. E como já disse na definição do termo, lá no primeiro tópico, Paulo aqui, ele toma a linguagem dos tribunais, uma linguagem forense. Portanto, é realmente, uma linguagem de tribunal. É isso mesmo, a linguagem é de um tribunal. As figuras aqui de juiz, de tribunal e de réu, elas estão presentes em toda a Bíblia. Por exemplo, nós vamos encontrar lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo de número 25, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer exatamente assim, logo em Gênesis, no livro dos princípios, capítulo 18, versículo 25, diz assim: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Então aqui nós já vemos a palavra de Deus logo em Gênesis falando sobre juiz, falando sobre justiça. E realmente, Deus nos julga mesmo. Nós vamos encontrar isso aí no Salmo 7:11. Vamos encontrar também essa mesma menção em Isaías capítulo 5, versículos 16, capítulo 10, versículo 22. E a palavra de Deus nos mostra que a vinda de Cristo, expressão máxima de sua graça, não significa que ele deixou de nos julgar. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo é o padrão pelo qual Deus julgará o mundo. Nós vemos Atos capítulo de número 17, o versículo de número 31 nos diz que Deus, ele já estabeleceu um dia no qual ele há de julgar o mundo com justiça por meio do varão que ele designou para esse fim. Então, há um juiz e esse juiz vai nos julgar. Mas também aqui, nós vemos que há um tribunal diante do qual todos nós devemos comparecer. Romanos capítulo de número 14, versículos de número 10 a 12, vai nos dizer que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo para sermos julgados por tudo aquilo que nós fizemos por meio do corpo. A palavra de Deus também faz menção a nós, porque julgas o teu irmão, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, há um tribunal e nós haveremos de comparecer diante dele. Mas interessante é que se há um juiz, há um tribunal, a linguagem é forense, há também um réu. E nós, como pecadores, nós somos esse réu. Por causa do pecado, não nos resta outra coisa, senão a condenação e a morte eterna. Esse é o quadro. Nós somos pecadores e estamos condenados por um justo juiz e um dia prestaremos contas a ele. Não temos como escapar, mas Deus, eu louvo a Deus por isso, Deus nos absolve, ou seja, ele faz justiça pela sua graça, por meio de nossa fé em Jesus Cristo. Quais são
Os efeitos da justificação é o quarto e último tópico aqui da nossa lição. O primeiro efeito da justificação e eu creio que o primeiro de todos, é livrar-nos da condenação. Se somos justificados, perdoados pela fé em Jesus Cristo, conforme diz Romanos 1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o segundo efeito da justificação é dar-nos paz. Dar-nos paz. Saber-se perdoado por Deus traz, uma paz infinita. Conforme diz Romanos 5:1, justificados pela fé, temos paz com Deus. Deus nos perdoou os pecados quando nós cremos em Cristo e nos trata como se nunca tivéssemos pecado. E esta paz, ela é mais que tranquilidade emocional. É a certeza de uma vida nova, de ser tratado de uma maneira diferente por Deus, conforme diz o texto de Romanos, capítulo 5, versículos de número 1 a 11, você pode ler em sua Bíblia. O terceiro benefício da justificação aqui é produzir em nós o desejo de santificação e de abandonar o pecado. Romanos 6:1, nós encontramos Paulo, Ele, quando fala da graça, aí vem a pergunta, que diremos, pois? Vamos continuar no pecado para que a graça abunde? Já que diz a palavra de Deus que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas isso não me dá o direito de viver pecando, muito pelo contrário. A justificação, ela faz de nós novas pessoas. Aquele que amava o pecado, ele foi crucificado na cruz com Cristo. Um justificado, ele sabe o quanto a absolvição da condenação do pecado custou. Para ele foi de graça, não custou nada, mas para Deus, foi muito caro. Custou a vida do seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, conforme diz João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A justificação em Cristo coloca-nos numa posição privilegiada. Agora somos novas criaturas, com novos padrões e desejos. Devemos abandonar o pecado e buscarmos a santificação. Em Cristo nós somos perdoados. Em Cristo Deus nos declara inocentes. E o texto de Romanos 8:1, ele deveria estar sempre presente em nossa mente, como recordação da graça de Deus em Cristo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, a nossa palavra deve ser a de Romanos 7:25. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E eu quero concluir, com base em tudo que aqui foi exposto, enfatizando que a maior necessidade do homem é a justificação. Comparados a esta, todas as outras necessidades perdem qualquer significado. A justificação, ela não é pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. O Evangelho nos ensina que Jesus Cristo foi crucificado para que eu e você fôssemos justificados perante Deus. Não confiar em Cristo para a salvação, eu entendo que é um insulto à graça de Deus e também à cruz de Cristo. Quando nós
confiamos em nós mesmos, nós estamos negando a palavra de Deus, pois a mesma declara que não podemos ser justificados por obras da lei. Portanto, confiar em Jesus Cristo, sendo unido a Ele, é começar uma vida totalmente nova. A justificação em Cristo coloca-nos numa posição privilegiada. Agora somos novas criaturas, com novos padrões e desejos. Vivamos, portanto, uma vida de santificação para o nosso Deus, uma vez que Ele nos inocentou. Que Deus te abençoe e complete essa palavra ao seu coração. Amém.